Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre Yggdrasil, a árvore milenar, a árvore que conecta os mundos. Presente na mitologia nórdica, presente no mapa de Urbano Monte e também presente na cultura dos hebreus. Será que essa árvore um dia existiu? Ou será que é apenas um conto de fadas? Se você pegar o livro apócrifo de Enoque, quando ele está subindo aos céus, ele pergunta para os anjos: mas e aquela árvore que estava na terra? Cadê ela? Aquela cujo Adão e Eva assim pecaram. E aí o anjo, o santo sentinela, leva Enoque e fala: essa árvore foi retirada da terra. Quando Enoque chega próximo da árvore, ele sente, segundo o livro de Enoque, ele sente uma brisa suave, um bioma agradável, um cheiro adocicado e uma fruta muito bonita. E ele sentiu vontade de comer aquela fruta. E aí ele disse ao anjo: vamos ficar aqui. E o anjo mesmo disse: você ainda não é digno de comer do fruto dessa árvore. E aí o anjo toma Enoque e começa a levar ele e ascender aos céus. Até mesmo Enoque, na presença de Yggdrasil, da árvore da vida, desejou comer o seu fruto. Então você tem que colocar na sua cabeça que a árvore da vida é uma árvore cujo seu fruto se torna irresistível ao homem, cujo seu ambiente se torna o ambiente mais agradável possível, fazendo com que até mesmo, se assim fosse permitido, os anjos assim provassem do seu fruto. Por isso que ela é protegida por querubins, ok? Pois bem, senhores, falaremos dessa árvore. Eu vou colocar algumas imagens para você ter uma concepção do que seria esta árvore, tá? Vou colocar aqui em modo de apresentação. Vou tirar a minha imagem daqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aí vocês vão perceber mais ou menos como que seria uma árvore da vida. Lembrando, claro, que essas imagens eu utilizei inteligência artificial da melhor maneira possível para poder representar aquilo que é divino e celestial, tá? Então, quando nós falamos da árvore da vida, nós tentamos replicar algo que é uma das coisas mais belas de todo o cosmos. Então, a árvore da vida, ela é capaz de ligar o universo inteiro. As suas raízes, ela estende pelo universo, capaz de fazer com que você se locomova para outros lugares. Então, a concepção da árvore da vida, ela é empenhada nisso. Você obtém a capacidade de entender o bem e o mal, ok? Mas ao mesmo tempo, você consegue se locomover por outros reinos. Inclusive na Bíblia, o Criador mesmo disse, né, vamos tirar o ser humano do jardim do Éden e vamos proteger a árvore da vida. Por quê? O ser humano provou da árvore do bem e do mal. E provando da árvore do bem e do mal, contrariando a vontade de Deus, o Criador mesmo disse: vamos tirá-los do jardim do Éden, pois, caso ele prove da árvore da vida, não mais poderá morrer e se tornará como um de nós. Então, campeões, na cultura nórdica nós temos a árvore da vida. Na cultura bíblica nós temos a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E nós vamos falar justamente sobre a árvore da vida. Espero que essa imagem tenha trazido essas referências para vocês, ok? Se você quiser baixar essas imagens, baixar esse e-book, ele está disponível, tá, para os membros VIP aqui do canal. É uma forma de você ajudar a divulgar esse projeto, tá? E ajudar para que esse canal aqui possa se manter. Então, se você quiser baixar todos os e-books a quais eu leciono, dou aula, e também as imagens no formato de 4K,
para você poder utilizar em seus projetos, papel de parede, tá? Basta você se tornar membro aí, VIP deste canal, ok? Pois bem, senhores, essa aqui é a representação, o esboço do que seria a árvore da vida. E essa árvore da vida, na mitologia nórdica, ela conecta 9 reinos. Muito semelhante à cultura dos hebreus. Pois a cultura dos hebreus não existe, segundo os Simpsons, quando você morre, vem uma escada dourada, né, que desce, aí você sobe pela escadinha, encontra São Pedro lá, ele vai olhar se seu nome está na lista, se o seu nome estiver na lista, vão abrir os portões dourados e você vai começar a dançar ali, né, dança de São Pedro ali com os índios, com os anjos. Aí, caso você queira ir para um outro céu, para um segundo céu, desce uma escadinha. Então tem um primeiro céu e tem um segundo céu, como se ambos estivessem no mesmo plano. E isso é uma retratação da cosmologia dos hebreus, onde você tem a primeira camada do céu, a segunda camada do céu, é só você subir uma escadinha. Porém, algumas culturas, como a cultura hinduísta e a cultura nórdica, não atribuem o mesmo céu na mesma dimensão, mas sim em outras regiões. Por exemplo, é dito na própria Bíblia que Lúcifer se encontra na segunda camada do céu. E aí você vai pensar o quê? Antes de chegar em São Pedro, você vai ver Lúcifer lá no céu olhando para a humanidade com inveja? Será que vai ser assim? Não. Quando se é retratado o céu, na cosmologia dos hebreus, nós estamos falando de outros planetas. Cada camada do céu é um novo planeta. Tanto a cultura dos hindus quanto a cultura nórdica já falava sobre isso. A cultura dos hebreus, ela não traz essa referência de ser um novo planeta, mas sim é exatamente um novo planeta. Tanto é que essa terra vai passar e nós herdaremos uma nova terra, um novo planeta. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia quando vocês começam a associar a Bíblia da maneira correta, tá? Pois bem, na mitologia nórdica existe uma história da criação do cosmos, da Terra e da conexão entre os mundos. No cerne dessa mitologia está a figura imponente da Yggdrasil, a árvore da vida, uma representação emblemática da cosmovisão nórdica e que une os diversos reinos e elementos do universo. Então nós temos aqui, só para eu explicar para vocês, tá? Eu vou aumentar um pouco a imagem, só para vocês entenderem, depois a gente volta aqui. O que se é chamado de Midgard é o reino dos homens, a terra central. Esse aqui é o reino dos homens, tá? Chamado de Midgard, que é a própria terra, juntamente com seus continentes perdidos, juntamente com Atlantis, toda a estrutura da Terra é chamado de Midgard. Aí nós temos aqui outros reinos. Por exemplo, o reino de Alfheim. Que reino que é esse? É o reino dos elfos. Nossa, mas eu não entendi. O que seria um elfo? Elfo é uma concepção de anjo. Quando você pega, por exemplo, a classe de anjo Malak, que são os mensageiros, a concepção dos anjos, a morada dos anjos, seria a região de Elfheim, ok? Então, da mesma forma que nós temos na cultura nórdica e na cultura hinduísta outros reinos, algumas coisas se assemelham à nossa cultura hebraica. Por exemplo, a cultura dos anjos, ok? Chamado de Elfheim. E nós temos também, tá? Essa região de fogo intenso. Aqui eu não vou saber pronunciar essa palavra na cultura nórdica, mas seria mais ou menos a região que fica os anjos, que são serafins, que são... O que é um seraf? É uma serpente. Serafim é uma serpente divina, uma serpente alada, segundo a tradução do hebraico, do antigo hebraico. Então, o reino dos serafins, e também o Enoque, ele chegou a visitar esse lugar. Quando ele estava se ascendendo aos céus, ele precisou, no momento que o santo sentinela que guiava o seu caminho, deixasse de guiá-lo, para que durante um momento um serafim guiasse Enoque
por essa região. E Enoque presenciou um reino onde havia muitas pedras preciosas, onde havia muita sabedoria e conhecimento, mas era um lugar extremamente quente. Que Enoque ele precisou de um escudo, vamos chamar de um campo magnético de repulsão, um escudo que protegesse ele daquele fogo. E foi pouquíssimo tempo que Enoque ficou nesse reino, porque ele ficou apavorado. E ele disse: quem é o homem que poderá assim viver aqui? Né? Cujo o fogo está mais quente do que o próprio inferno. Então seria mais ou menos essa região aqui. Aí nós temos essa região aqui chamada o Reino dos Duendes, que é o reino dos híbridos. Quando você pega, por exemplo, a história de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, tu pega a história de Etidô Dorpar, a história de The Smoke God, né, do Almirante Richard Burns, todos aqueles que viajam para o centro da Terra, inclusive a cultura dos tibetanos, que você tem lá a Shambhala, que vive no centro da Terra, você tem vários reinos, vários e vários reinos que estão debaixo da terra. E o que são um duende? Duende é um ser cinza para esverdeado, que tem mais ou menos a estatura de 1 metro, 1,20 m, cabeça grande e olhos profundos. O que isso te lembra? O que isso te lembra? Se não um Grey, se não um ET de Varginha. Exatamente isso. Então, a concepção seria mais ou menos essa. Nós temos o inferno, que é o reino dos mortos, ok? Temos o reino de Niflheim, que é o reino dos anjos caídos, né? E na cultura hebraica é chamado de Nefilins. E olha só que coisa interessante, nós temos a antiga serpente. A antiga serpente, ela domina tanto o inferno, você vê que é a sua cauda, quanto o reino dos anjos caídos, ó, tá? O reino dos anjos caídos. Nós temos a terra dos gigantes, ok? O reino dos gigantes. E o reino de Vanir também é o reino que foi a criação do todo, onde tudo começou. Onde começou-se a criação pelo caos. Então é mais ou menos nessa perspectiva que é a árvore da vida na cultura nórdica. Né? Você tem Asgard, que seria a cidade celestial. Quando você fala, pega lá o livro de Revelações do apóstolo Paulo, o Apocalipse, é falado que haverá uma cidade de tantos 1.000 quilômetros de extensão, cujas ruas são douradas. Essa cidade a qual o apóstolo Paulo fala, ela está profundamente ligada à cultura nórdica chamada de Asgard, ok? Então, seria a mesma concepção, a cidade dos vitoriosos, para aqueles que conseguiram vencer aqui os obstáculos na Terra. E aí nós temos a Yggdrasil, que seria uma árvore que conecta todos esses mundos, tá? Mais ou menos nessa perspectiva aqui. Pois bem, senhores, olha que coisa interessante. Acreditava-se que ela sustentava todo o universo desde Hel. Inclusive, a palavra Hel, H-E-L, significa filho de Loki, o príncipe do inferno, tá? Tanto que a palavra Hel com 2 L's virou inferno, mas Hel com L é o filho de Loki, ok? Isso aí é uma cultura nórdica. O mundo, olha só, conectava todo o universo, desde o inferno, o mundo subterrâneo, até Asgard, o reino celestial. Todas as vias levam os seres viventes a Yggdrasil, sendo ela o centro do universo. Aquele que conecta os 9 mundos. É o local onde os deuses, eu vou explicar rapidamente, irão se reunir para anunciar o Apocalipse. Pois bem, quase todas as culturas existe o Apocalipse. Se você pegar a cultura mesopotâmica, sumérica, fenícia, a cultura dos índios australianos, a cultura dos índios cherokees, navarros, tu pegar a cultura dos Hopi, a cultura dos índios brasileiros, toda cultura ancestral retrata uma grande destruição final. Essa cultura do Yggdrasil, ela fala muito sobre o recomeço, sobre a inversão magnética, sobre dar um reset na Terra. E ela fala, vou explicar daqui a pouquinho, mas ela fala sobre o fim, sobre o ápice, quando as coisas vão acontecer. Na cultura hebraica, nós temos a palavra Apocalipse e Armagedon. Armagedon
é o lugar onde tudo vai se desenrolar. Nós temos o Apocalipse e o Armagedon. Na cultura nórdica, nós não temos a palavra Apocalipse. Nós temos a palavra Ragnarok, que consiste na última batalha, onde os anjos irão guerrear. Os nórdicos, eles acreditavam que os anjos eram como deuses, tá? Imagina você, há mais ou menos 2, 3 mil anos atrás, você está no topo das montanhas e você vê um ser de 60 metros de altura brilhando com asas. Onde ele passa, a floresta começa a se desenvolver. Um ser que consegue levitar as coisas. Quando você vê um anjo, se você não tiver o pleno entendimento que é um anjo, você vai começar a acreditar que aquilo ali é um Deus. Abraão cometeu esse mesmo erro. O Abraão, quando ele estava se instalado próximo de Sodoma, ele estava junto com seus servos, né, e a sua esposa. Desceu do céu 2 anjos, né, para comunicar a visita de Deus, né, à sua tenda. E simplesmente Abraão ele não entendia a presença de Deus. Quando ele viu esses 2 anjos, ele se curvou. Ele se curvou e acreditou que aqueles ali eram Deus. Era um tipo de Deus, uma manifestação de Deus. E aí os anjos falaram com Abraão: olha, não se curve. Eu sou servo assim como você é. Eu sou conservo assim como a ti. Então, o homem, quando ele vê um ser celestial e ele não entende que aquele ser é apenas um anjo, não é o Criador, ele acaba atribuindo a sua divindade, ok? Inclusive, o nome Yggdrasil refere-se a cavalo de Odin. E também refere-se à força. É uma imensa árvore que conecta os 9 mundos. E geralmente essa árvore ela é representada como uma árvore de carvalho, tá? E aí eu vou falar para vocês uma coisa interessante, tá? Geralmente a Yggdrasil é uma árvore de carvalho, ok? Onde seus troncos e galhos se elevam até o céu. O que seria uma árvore de carvalho? Eu vou explicar para vocês poderem entender, tá? Primeira coisa, a árvore de hoje não é a mesma árvore do que 2, 3 mil anos atrás. Antigamente, os animais possuíam muito mais conhecimento do que a gente. Se você conseguir entender, eu quero que você faça um exercício. Há 100 anos atrás, o QI do ser humano, em média, pelo menos do brasileiro, né, era 120 anos atrás, tá? O QI do brasileiro era 110, há 100 anos atrás. A Suíça, ela investiu pesado, mandando os melhores engenheiros. A Alemanha investiu pesado, mandando os melhores engenheiros para descobrir como que o Brasil se desenvolvia. Porque antes da República Brasileira, quando o Brasil era um império, outros países enviavam seus melhores pesquisadores para tentar entender. O Brasil era referência em ferrovia. Nenhum outro país no continente era capaz de replicar a sabedoria que os brasileiros tinham em construir ferrovias. A sabedoria médica brasileira era referência e hoje ainda é, né? Desde o século passado. Então, países que vêm lá da Europa, até mesmo dos Estados Unidos, você tinha pessoas que mandavam seus filhos para morar no Brasil. Então o Brasil era considerado, na época de Dom Pedro, era considerado o melhor país do mundo para se viver. A ponto de mandar alemães, que em outra hora, em 1930, eram considerados os seres humanos mais inteligentes da Terra. Mandavam para o Brasil, para poder absorver conhecimento. Então o Brasil sempre foi referência. Se você conceder que no ano de 1816 nós tivemos a maior concepção de tecnologia, de infraestrutura, de ferrovia, a era industrial começou no Brasil fortemente. Nenhum país chegava perto do que o Brasil era. Se você conseguir entender isso, o QI de um brasileiro há 200 anos atrás, 120 anos atrás, era um QI de 110. Um QI em média de 110. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o QI do brasileiro hoje? Se não 83. Né? Então,
O QI em 200 anos do brasileiro caiu quase que 30%. Quase, ou mais do que 30%. Então você imagina, se apenas 200 anos nós já tínhamos uma concepção de grandeza, imagina 500 anos a 1000 anos. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Não só o QI do brasileiro está abaixando ao longo dos anos, como o QI dos seres humanos e dos animais. Então o que acaba acontecendo é que tanto os seres humanos quanto os animais, conforme vai passando o tempo, estão ficando cada vez mais burros. Existe um livro na cultura judaica que fala sobre o rei Davi. O rei Davi, ele escreve nesse livro como você consegue colher mandráculas. Mandráculas é um tipo de planta presente no filme Harry Potter. Se você pegar o filme lá de Hollywood, Harry Potter, o que é a mandrácula? É um tipo de batata que tem rosto e braço e perna, que no momento que você puxa ela da terra, ela começa a gritar de forma assustadora. E o barulho é tão grande, mas tão grande, que você consegue estourar o tímpano daquele que estiver perto. Então, você tem que ter toda uma estratégia para você retirar a mandrácula sem ela acordar. Inclusive no filme Harry Potter fala muito sobre isso, tá? Porém, mandrácula, ela tá prescrita da mesma forma no livro do rei Davi, que já antecede mais de 2000 anos. Onde o rei Davi fala, ensina como remover essas plantas, né, sem que elas estourem os seus ouvidos. Então você imagina o seguinte, há 2000 anos atrás, nós tínhamos um bioma muito mais rico do que agora. Nós tínhamos um oxigênio na Terra muito maior do que agora. Uma pressão atmosférica muito maior do que agora. E aí você tinha o quê? Esse oxigênio circundando todos os animais. Logo, você tinha uma capacidade intelectual, tanto do ser humano quanto dos animais, muito maior. Os animais, eles conseguiam entender o ser humano. Hoje em dia, os animais são irracionais. Eles sentem, toda a estrutura hoje de um animal, ela é primitiva, ela é baseada em sentimentos. Pô, eu sei que eu vou me ferrar se eu for numa onça. Pô, eu sei que eu vou me dar bem se eu for nessa velhinha que tá dando biscoito para cachorro. Então ele tem um sentimento dentro de si. Mas no passado, não só havia o sentimento, mas o entendimento sobre aquilo que se falava. Então os animais conseguiam entender muito mais os seres humanos do que no passado. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque as árvores, elas eram pontos energéticos na Terra. Tem um filme que ele é chamado Avatar. Provavelmente, em algum momento da vida, você assistiu um filme chamado Avatar. Se você não assistiu, eu recomendo que assista pelo menos o primeiro filme. Os outros não posso garantir integridade, mas pelo menos o primeiro. No filme Avatar, você tem uma grande árvore cujo toda a sabedoria do planeta está entrelaçada naquela árvore. Toda a sabedoria. Quando você fala o que é uma árvore do bem e do mal, como é que você sabe o que é bom, como é que você sabe o que é ruim, se você não tem um conhecimento? Ou seja, a árvore do bem e do mal é a árvore que detém esse conhecimento. Então, no filme Avatar, aqueles seres azuis, eles tinham cabelos que se conectavam a essas árvores. E aí eles obtinham sabedoria e obtinham conhecimento. E até mesmo o alimento deles era a árvore. Na era pré-diluviana, o ser humano era assim. Só um momento, só um momento. Eu acabei espirrando aqui, tá, pessoal? Mas no passado era assim. O cabelo do ser humano, antigamente, era um cabelo vivo. E a nossa sabedoria está atrelada ao cabelo. Ah, Humberto, mas o cabelo hoje em dia não é vivo. Eu corto o cabelo e não sinto nada. Se você pegar, olha o que eu vou falar, você vai se assustar. Se você pegar uma bacia, aquelas bacias que sua mãe lavava roupa no passado, colocar ali uns 3, 4 litros de água, pegar um fio de cabelo e você colocar naquela bacia, em até 3 dias, aquele fio vai começar a nadar, igual uma cobra.
Porque você coloca o fio na água, geralmente não vai acontecer nada. Mas, passando o período até 72 horas, esse fio ele vai se manifestar na água. E aí ele vai começar a nadar, como se fosse uma cobra. Se você duvida, faça esse teste. Ou seja, o nosso fio de cabelo ele tem vida. Mesmo arrancado da nossa cabeça, ele tem vida. Só que no passado, o nosso cabelo ele era como o da medusa. Ele tinha a sua importância muito maior do que agora. Então, no passado, se conectavam a essas árvores. E aí, dali, se adquiriam sabedoria, se adquiriam conhecimento, tá? Só que aí, essas árvores, elas foram cortadas. Segundo o livro de Jazar, que é um livro apócrifo, segundo o livro de Enoque, a versão 2 etíope, é comentado que quando foi dada a ordem para ocorrer o dilúvio, Deus falou assim, um dia antes aos anjos: derrubem todas as árvores, não deixam que eles sobrevivam ao que vai vir. E aí começou a cortar tudo que é árvore. Então os anjos começaram a derrubar todas as árvores, todas as árvores. E as árvores elas tinham um poder muito mais celestial do que agora. No livro de Jazar e o livro de Enoque, ok? Nós temos aqui uma coisa que é um pouco peculiar. Porque na cultura nórdica, nós temos a divindade mulher. Na cultura dos hebreus, isso não ocorre. Porém, eu vou trazer algumas referências para você aqui. Uma das características mais fascinantes da Yggdrasil é a sua função como uma ponte entre os diferentes reinos. Suas raízes mergulham em três fontes: Urdir, a fonte do passado; Verdandi, a fonte do presente; e a Skuld, a fonte do futuro. Essas fontes são guardadas por três Nornas, deusas do destino, que tecem os fios das vidas mortais e influenciam o destino de todos. Tá? Os nórdicos acreditavam que essa árvore da vida ela estava atrelada tanto ao passado, presente e futuro. E por ter o conhecimento e sabedoria sobre tudo, já se previa o que iria acontecer e também já sabia o que acontecia no passado, porque ela estava presente desde a criação do todo. E aí você tem o que? Essas três Nornas que são mulheres que ficam tecendo a vida dos seres humanos na Terra, tá? Na cultura hebraica não existe a concepção de mulher divina no céu. Quando Deus fala seremos como anjos, isso nos mostra que ao sermos salvos, nosso corpo será trocado do que nós somos hoje para um corpo de anjo. A concepção de mulher é uma concepção não divina, mas é uma concepção majestosa. A verdadeira mulher que possui virtudes, ela é comparada ao Espírito Santo, tá? Se as mulheres soubessem a importância que elas têm, a importância do ventre, a importância da concepção, porque mulher é uma criação única, única em todos os reinos, tanto no reino dos anjos, quanto no reino de Abaddon, que Deus criou Abaddon. A mulher é uma concepção única, muito peculiar. Se cada mulher soubesse da sua importância, nenhuma delas viraria Kenga, tá? Mas aí essa árvore, ela está conectada ao passado, presente e futuro. No filme Matrix, existem duas referências sutis a Yggdrasil, ok? A primeira é Trinity, que é a personificação do Espírito Santo como mulher. Quando você assiste o primeiro filme de Matrix, você pega lá 1999, quando foi lançado, a Trinity, ela mostra essa referência como alguém que está ali para ajudar, para dar conselhos, para fazer você enxergar a verdade. E aí, o que acontece? Você tem a concepção do Pai, o Pai de todos, que é o que aparece no segundo filme, no final. Você tem Trinity, que é o Espírito Santo, e você tem um filho, que é o Neo, ok? É uma concepção. O tempo todo, o filme Matrix, inclusive placas dos carros que foram utilizadas em Matrix, fazem referências a Isaías, fazem referências à Bíblia o tempo todo, tá?
Mas aí existe um diálogo com a Trinity, onde o Neo conversa com ela numa festa, logo no começo do filme. E aí eles falam assim: Trinity, você é mulher? Eu esperava que fosse um homem. E aí ela diz: a maioria pensa. Por quê? Porque a concepção do Espírito Santo muitas vezes é atrelada à mulher. Ou a partir do período renascentista, a partir do período da igreja ortodoxa romana, a coisa mudou muito de lado. Mas no passado, a concepção do Espírito Santo era mulher. Você tinha o pai, a mãe e o filho. Era mais ou menos essa perspectiva. O pai, né, a mãe e o filho. E aí gerava-se aquele vínculo familiar. Só que o Espírito Santo, ele não tem sexo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é um homem, não é uma mulher. O Espírito Santo, a palavra em hebraico significa Ruach Kadosh. O que é isso? Ruach Kadosh, em hebraico. Espírito Santo, só que o que é o termo correto, a tradução antiga? Verdade. Então, o Espírito Santo, na verdade, a palavra tem que ser verdade. Deus criou a verdade como vida. Então, a verdade é a vida. Quando você pega a Bíblia e fala assim, a verdade é a vida, é porque a verdade tem vida. A verdade, ela sobrevoa o mar, sobrevoa as montanhas. A verdade entra no coração dos homens. Então, a concepção da criação do Espírito Santo é um ser divino que não tem sexo, que é resplandoroso, mas atua como uma mãe. Mas atua como uma mãe. Como é que uma mãe atua com o seu filho? Uma mãe tem piedade do seu filho, uma mãe cuida do seu filho, gera assistência ao seu filho. Uma mãe, ela não abandona o filho em momento nenhum, ela está o tempo todo querendo que o filho vença na vida, seja uma boa pessoa. E isso é a função do Espírito Santo. Então, nas culturas antigas, atrelou-se que o Espírito Santo era mulher, por conta da sua feição, por conta da feição humana. Não quer dizer que seja, mas era a interpretação no passado. Você imagina 2000 anos atrás tentando explicar por que o Espírito Santo era benevolente com os seres humanos se os seres humanos eram podres. E aí os caras pensaram, pô, só pode ser uma mãe. Que a única maneira de alguém amar um bandido é só se for a mãe do bandido. Então começaram essa concepção. E também tem o oráculo, que é a personificação divina de capaz de prever o futuro, assim como as nornas na Yggdrasil, tá? Então você vai vendo que as culturas elas estão misturadas. Quando a gente olha a sabedoria divina, a sabedoria antiga, você vê que as culturas estão misturadas e muitos filmes fazem referências a ela, tá? Uma das características mais fascinantes da Yggdrasil é a sua função como uma ponte entre os reinos, assim como a cosmologia hindu fala também. Mas aqui está alguns reinos presentes na Yggdrasil. Asgard, o reino dos deuses, ou a cidade celestial que é descrito na Bíblia, ok? E aí é o topo da árvore, né? Onde reside Odin, Thor, Loki, Frigg, entre outros. Você tem Midgard, que é o reino dos seres humanos, que você tem aí o centro da árvore, ok? Que liga a interconexão com os mundos. Você tem Valheim, tá? Que é onde se tem aí, claro, alguns deuses, que são anjos, que estão associados à fertilidade e à natureza. Valheim, para quem quer entender um pouco mais, seria a região que viveria os vigilantes da terra, aqueles que estão os anjos responsáveis por observar o desenvolvimento da terra e garantir que a humanidade se desenvolva, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Aí você tem Jotunheim, que é o reino dos gigantes, já tinha falado sobre ele aqui, ok? Alfheim, que também é o reino dos elfos, que é o reino dos anjos, aqueles que muitas vezes eram confundidos com divindades. E aí você tem outros reinos também, tá? O reino dos mortos, você tem esse reino que é o reino onde tudo começou. Então tem vários reinos, tudo aqui está bem explicadinho. Eu não vou pegar muito a fundo para não gerar muita confusão na sua cabeça, tá? Mas mais ou menos é isso aqui, ó. Mais ou menos é isso aqui. A concepção da criação dos nórdicos, ok? Pois bem, senhores, e aqui nós temos o que seria a Cidade Dourada, tá? Existe uma carta de mais ou menos aí 250 anos atrás que faz referência à divindade celestial
né, do topo, onde se viveria os deuses, tá? A seção prosa de Eda Galfeng, ok? Que chegou a mencionar sobre a existência desse lugar há 250 anos atrás. Olha só, prediz que os filhos de Muspel vão quebrar a ponte de Bifrost. Inclusive, cara, olha que interessante. No filme de Thor, você tem os caras quebrando a ponte de Bifrost, os caras tentando matar o vigilante que fica guardando a ponte. E, cara, incrível como o filme de Thor faz referência a toda a história milenar. É inacreditável, né? Olha só, isso aqui é a história de Ragnarok, tá? Prediz que os filhos de Muspel vão quebrar a ponte de Bifrost, que é o portal para os mundos, ok? Como parte dos eventos de Ragnarok. No meio desse choque e barulho, os céus se partirão em dois. Tá vendo? Na cultura nórdica, o céu se desenrola. O céu não é um elevador dourado que desce e fica lá em cima jogando carta, jogando truco com Deus. Não é assim. O céu, o que acontece? Você tem uma cúpula, um domo, que ele vai se desenrolar em dois, tá? Na batalha de Ragnarok, na batalha final, ok? E os filhos de Muspel vêm cavalgando pela abertura. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo vai vir como? Pega lá o Apocalipse. O que é o Apocalipse? Pô, Jesus Cristo vai montar um cavalo branco, um cavalo de glória. Aqueles que são os anjos da fome, os anjos da guerra, todos eles estão montados em cavalos. Todos eles estão montados em cavalos. Então a cultura nórdica, ela fala que haverá uma guerra celestial e que virá esses anjos montados em cavalos. Mesma coisa dos hebreus. Percebe que tem alguma diferença aqui e ali, mas é bem parecida? Aí ele fala que surtir cavalo a primeiro, e antes dele, depois dele, chamas de fogo ardente. Ele tem uma espada muito boa que brilha mais do que o sol. Né? Adivinha quem que é esse aqui, né? Enquanto eles cavalgam sobre a Bifrost, ela se parte em pedaços, como já foi dito. E os filhos dirigem o seu curso para a planície chamada Vrigid. Então tem a história de Ragnarok, a história que vai acabar como tudo vai acabar. Né? O céu vai se desenrolar. É muito parecida com a história dos hebreus, tá? E Bifrost é um elemento importante da mitologia nórdica, muitas vezes chamada de a ponte do arco-íris. Ela é uma ligação mística entre os reinos dos deuses e os reinos dos mortais. Cara, eu vou contar uma coisa, você nunca, depois que eu te falar uma coisa aqui, você nunca mais vai pensar a mesma coisa. Se você souber, olha só o que eu vou te falar. A Bíblia fala que o arco-íris é um sinal que foi dado a Noé, que Deus não iria mais inundar o mundo, ok? Perfeito, tá perfeitinho aqui. Agora, eu vou te contar uma coisa. Toda vez que você vê um arco-íris, toda vez que você vê um arco-íris, escute bem, toda vez que você vê um arco-íris, saiba que um anjo está atravessando, entrando na nossa dimensão ou saindo dela. Toda vez que você vê um arco-íris, você pode ter certeza que alguma entidade ou está entrando ou está saindo aqui da Terra. E essa entidade está amando de Deus. Porque se não tivesse amando de Deus, não se iriam abrir os portais. Então só se abre os portais para aqueles que estão na presença de Deus. Se você vê um arco-íris, pode saber que tem referência a isso, tá? Aí é falado o seguinte. Ela é guardada por Heimdall, né, o guardião dos deuses, que possui uma audição aguçada e olhos penetrantes para proteger a passagem. Assim como os querubins protegem a árvore da vida, você tem anjos que protegem os portais, tá? Durante Ragnarok, o destino final dos deuses do mundo, é profetizado que Bifrost será destruída, simbolizando o colapso da ordem cósmica e a ruptura dos reinos. Ok? E Ragnarok, na verdade, ou crepúsculo dos deuses, é um evento apocalíptico central na mitologia nórdica. Só que aí, olha que coisa interessante. Nós temos na mesma pegada a cultura hinduísta, falando sobre Deus Shiva. E o que é isso? Olha só. O que é Ragnarok? É um ciclo de destruição e renovação. A cultura hinduísta, nós temos Brahma, nós temos Deus Shiva, que são deuses da destruição e da reconstrução. Então,
tanto a cultura da Índia, quanto a cultura dos nórdicos, quanto a cultura de milenares de outras tribos, eles já tinham a ideia que os deuses destruíam a terra e recomeçavam a terra novamente. Tem até uma música do Zé Ramalho, eu acredito que a música chama Canção Agalopada, que ele fala no final da música o seguinte: pode tudo isso ser uma refazenda? Por quê? E o Criador mesmo diz, não tem nada novo debaixo desse sol. Então acontece um reciclo onde ocorre a destruição da terra e depois a renovação da terra. Cultura presente na cultura judaica, cultura cristã, cultura dos hebreus, cultura sumérica, cultura dos egípcios, babilônica, cultura dos fenícios, presente até mesmo na cultura nórdica, na cultura dos hindus. Então todos eles falando a mesma coisa. Deuses, abre aspas, destroem a terra e depois reconstroem ela novamente, renovando a terra. Então os caras já sabiam sobre isso. Por isso que é um evento de destruição e renovação, que envolve uma série de batalhas cósmicas e colapso dos reinos conhecidos. Outra coisa, você sabe a Via Láctea? Olha que coisa interessante. Isso aqui vem da cultura nórdica, tá? Sabe, eu vou colocar aqui Via Láctea. Vamos ver se eu acho ela fácil aqui. Né? Sabe a Via Láctea? Sabe quando você olha aqui, você vê a Via Láctea, sabe, no céu? A cultura nórdica, ela fala que no período de Ragnarok, um período que já aconteceu há milênios atrás, onde ocorreu uma guerra, né? O crepúsculo dos deuses, é dito que Thor pegou o seu martelo e guerreando, criou um rasgo, uma fissura no domo. Então, a Via Láctea, na verdade, é uma fissura no domo criada por Thor, filho de Odin. Então, essa é uma cultura ancestral nórdica, não estou dizendo que é verdade ou não, que diz que essa rachadura foi produzida por Thor e o seu martelo de guerra. Tá? Então, olha que coisa interessante, né? Olha para você ver que coisa interessante. Os caras falando, né? Você vê que é muita coisa semelhante à nossa. Alguma coisinha ou outra muda, mas a grande maioria das coisas é bem parecida, né, cara? E, inclusive, na cultura dos hebreus, é dito que essa rachadura foi justamente a maneira que os anjos entraram na Terra, tá? Eles quebraram aquilo ali, ocorreu guerra e boa parte deles foi precipitada no abismo, tá bom? Pois bem, então olha que coisa interessante, tá? Apesar da devastação, Ragnarok também simboliza um recomeço. A Terra emerge das águas. E dos sobreviventes, né, vamos falar aqui que sobreviveram o deus Balder e a sua irmã, que encarnaram um mundo rejuvenescido. Quem que é o Balder e a sua irmã? Adão e Eva. Adão e Eva. Olha pra você ver. A mesma, assim, é bem parecido. Por isso que eu falo, você tem que conhecer as outras culturas. Conhecer uma cultura não quer dizer que você é crente. Ah, eu adoro o Deus nórdico. Não, meu irmão. Ter conhecimento faz com que você una as peças do xadrez. Você tente entender a interpretação. Por quê? Porque Adão e Eva são irmãos. Você tá maluco? Eva foi feita do quê? Do pentelho do pai. Meu irmão, Eva foi feita de quem? De Adão, né? Eva foi feita da costela de Adão. Logo, o DNA de Adão ele é semelhante ao DNA de Eva. Qual é a natureza humana de semelhança entre os humanos? Irmãos. O irmão e a irmã têm DNA semelhante. Adão e Eva têm DNA semelhante. Ou seja, Eva, ela é sim irmão de uma maneira que nós não entendemos de Adão. Ela tem o mesmo DNA. Coloca na sua cabeça. Pô, é isso que é importante você. Ah, mas esse cara é muito herético. Meu irmão, Eva veio da onde? Eva veio da onde? Adão, Deus criou do pó da terra. Eva veio do pó da terra? Ou Eva veio de Adão? Meu irmão, então tem que estudar um pouquinho. A mitologia nórdica, assim, não apenas contempla a destruição, mas a renovação. E nós temos aqui tanto Bifrost e Ragnarok que estão intrinsecamente conectados à visão do cosmos e da existência. Ok? Aí fala que... qual que é o destino dessa árvore da vida, né? Durante o Ragnarok, a profecia prevê que essa árvore, a árvore Yggdrasil, sofrerá abalos intensos.
a serpente do mundo, Jormuante, o Leviatã, né? E aqui nós temos quem que é a cultura dos hebreus diz que o Leviatã muitas vezes é atrelado ao diabo, tá? O diabo não, o rei do inferno. Muitas pessoas atribuem Lúcifer como um ser divino e celestial, só que as pessoas esquecem de Abaddon, esquecem de quem governa as coisas. Né? Lúcifer, ele é um anjo, um querubim. Ele é muito poderoso, tal, mas existem outras criações de Deus que são mais poderosas e estão na Terra. Tá? Lúcifer, ele é aquele que criou a discórdia. Né? É como o Loki. É como o Loki, ele cria discórdia, mas ele não é o mais forte. Tem uma porrada de ser mais forte que ele aí, ok? E aí fala que essa serpente que abala o mundo, o Leviatã, que estava enrolada ao redor da árvore, finalmente se soltará, causando terremotos e tremores massivos na árvore. E quem que é esse Jormonte? É o Leviatã. Eu gravei um vídeo sobre o Leviatã aqui no canal, depois você assiste. Além disso, né, Fensurrir, ou Behemoth, o lobo gigante, também será solto e causará destruição. Ou seja, quando soltarem o Leviatã, vão soltar Behemoth e um irá guerrear com o outro. Tá? Inclusive, a própria Bíblia fala que o Criador irá matar o Leviatã para que os seres humanos possam, né, ganhar essa guerra. Em algumas interpretações e lendas nórdicas, Yggdrasil é descrita como sendo queimada pelo fogo de Surtur, o gigante de fogo, durante o Ragnarok. Depois a árvore cresce novamente, tá? Essa árvore ela foi arrancada daqui da nossa existência da Terra, tá? Ela já não está mais entre a gente. Mas é dito, né, que essa árvore, em outra hora, estava presente. No mapa do Urbano Monte, é mencionado sobre essa árvore, tá? Deixa eu pegar aqui, mapas antigos, 1500. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, só para vocês entenderem. Tem mapas antigos que falam... Aqui, ó. Eu acho que essa imagem aqui, ela vai dizer para você exatamente aonde está a árvore da vida, tá? Deixa eu pegar a imagem aqui, deixa eu dar um zoom. Quando você pega o Polo Norte, ó. Quando você pega... Deixa eu voltar a imagem aqui. Quando você pega a The Smoke God, o Deus Fumegante, um livro que foi escrito por, acho que Joseph Bolton, se não me falha a memória, Joseph alguma coisa, ele fala que a árvore da vida, ela ficava no Polo Norte e ela foi arrancada da Terra. E dela saíram 4 grandes rios. Então você vê que a coisa ela é semelhante. Isso aqui é um mapa antigo, tá, pessoal? Um mapa antigo sobre como era a Terra no passado, tá? Como é que eram as regiões e terras no passado. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, varia. Eu, particularmente falando, eu acho bem interessante a cultura nórdica, porque, assim, não dá pra gente crer em 100% do que é falado. Muitas vezes é uma interpretação que os caras tiveram, né? Tu pega lá a cultura, por exemplo, dos índios Hopi, os caras atrelaram um ET com Deus. Por quê? Porque na cultura dos Hopi desceu um homem alto, branco, de uma carruagem celestial dos céus, ensinou conhecimento ao seu povo, né? Ensinou sobre astronomia, ensinou sobre culinária, sobre cultivo de plantas e depois foi embora. E aí eles atrelam aquela história a um deus. Por quê? Porque veio numa carruagem celestial. Na cultura da China, você tem um dragão, você tem eu esqueci o nome do fala, que é o quê? Veio um deus montado em cima de um dragão, cuspindo fogo, pousou, ensinou o imperador a acupuntura. A história da acupuntura é exatamente isso. Se você colocar isso, você vai entender. Pô, tava lá um imperador, de boa lá, governando o Império da China. Do nada, do céu, vem um tipo de dragão fumegante. Esse dragão pousa na Terra. Dali de dentro sai um cara alto, muito mais alto do que o imperador. Ensina ao imperador muita coisa, inclusive acupuntura. E depois ele volta para esse dragão e foge. Pensa, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Como é que você vai descrever uma nave voadora? Pô, se você visse lá um disco voador 2000 anos atrás, você vai falar assim, isso aqui é disco voador, mas a palavra disco voador foi inventada 200 anos atrás. Como é que você vai falar que é disco voador?
A palavra dinossauro tem 150 anos de idade. Como é que você vai falar que aquilo ali é um dinossauro? Então não tinha como. Então você fala, pô, esse aqui parece um prato de comida, não sei o quê. Você vai tentar inventar uma coisa que seja mais ou menos parecida. E aí eles atribuíram, né, ao dragão, que era aquela carruagem celestial, assim como você tem as vimanas, que são carruagens celestiais na cultura hinduísta, tá? Então você tem essas referências aí. A cultura nórdica é uma cultura muito rica, tá? Eu vou trazer mais vídeos sobre a cultura nórdica, eu acredito que isso vai ajudar vocês a entenderem mais sobre o assunto. Mas, né, deixo aqui o fato curioso de que Yggdrasil, na verdade, seria, né, a árvore da vida na cultura nórdica. Você tem a árvore do bem e do mal, e você tem a árvore da vida, né, que é a árvore que deu origem ao mundo. Isso na cultura nórdica. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de conhecimento para vocês. Peço para vocês darem um like, vocês compartilharem esse vídeo com seus familiares e amigos. E também, tá, quem quiser baixar tanto esse PDF aqui do Yggdrasil, quanto a. Deixa eu só mostrar para vocês. Quanto essa imagem aqui, ó, a apresentação, né? Deixa eu tirar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Se vocês quiserem baixar todas essas imagens no formato de 4K, são mais de 20 imagens, tá? Aqui eu só mostrei algumas. Se você quiser baixar elas através aí de como ser membro VIP do canal, você tem acesso a isso, tá? É uma maneira de você apoiar esse projeto, ok? O projeto aqui das nossas aulas, e ao mesmo tempo você vai ter acesso a todos os nossos PDFs e também vai ter acesso aí a essas imagens em alta resolução para você poder estudar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.